Muitíssimo boa tarde, caríssimos amigos. Boa tarde, caríssimos amigos, prezados colegas. Todos me ouvem? Sim. 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 Ótimo. Muito bom. Então, daremos início, sem mais delongas, à nossa tradicional tertúlia, esta do mês de abril de 2022. E nós contaremos, nessa oportunidade, com um amigo de longa data, um colega ilustre, professor Dr. Aníbal Cruz. É sempre uma grande satisfação revê-lo, ainda que virtualmente, Aníbal, esperando sempre que tenhamos, num futuro próximo, a oportunidade de estarmos presencialmente próximos. Aníbal Cruz vai nos brindar esta tarde com o tema Comportamento, Evolução e Situação Atual da Pandemia Covid-19 na América Latina e no mundo. Uma projeção de futuro, o que nós temos vivido e o que nós podemos esperar para um futuro próximo. Aníbal Antônio Cruz Cenzano é um médico, professor universitário e político boliviano. Foi ministro da Saúde da Bolívia de novembro de 19 a abril de 2020. Atualmente é secretário de Saúde da Prefeitura de Cochabamba. É médico pela Universidade Maior de San Simón, especialista em cirurgia geral, também mestre em geriatria, alta administração hospitalar e administração de sistemas de saúde. Aníbal Cruz representou com galhardia seu país, a Bolívia, na Associação Médica Mundial durante longo tempo, e foi nesta posição que tive o privilégio de conhecê-lo e com ele conviver. Aníbal, é uma grande satisfação e é com grande honra que nós o recebemos na tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo. Por favor, Aníbal, com você a palavra. Muito obrigado, uma grande satisfação, meu querido amigo, muita honra de ser convidado por você e a Academia Paulista. Eu tenho muito respeito e, com as desculpas, boa tarde, Brasil, boa tarde, Latinoamérica, porque temos também muita gente que está assistindo, porque eu difundi na Confemel. E, pois, agradecer o convite. Agradecer ao meu amigo José Luiz Gomes do Amaral a honra de ser me convidar e pedir desculpas porque vou falar portunhol um pouquinho, mais devagar, para que vocês possam entender melhor a palestra. Um grande abraço para todos vocês. Eu sou uma pessoa que admiro muito o Brasil, muito carinho. Então, em base a isso, vou pedir compartilhar minha pantalla para poder começar a palestra e poder ter uma apresentação do comportamento, a evolução e situação atual da pandemia na América Latina e o mundo, na projeção do futuro. É importante ver a história
o destino me deu a satisfação de ser ministro quando começou a pandemia. Eu assisti lá na Genebra, assisti a primeira reunião onde se nombrou aquele coronavírus com o nome de Covid-19. Aquele Covid que tinha um inimigo desconhecido, invisível, mas também a suscetibilidade de ter a pior pandemia da história da humanidade por o caráter migratório. As outras pandemias que tivemos na história da humanidade não tinham aquela velocidade que agora os meios de transporte são muito rápidos. Da Ásia à América podem ser transportados em hora por um avião e a transmissão é muito grave. Mas eu quero precisar, eu quero mostrar a vocês a situação. A próxima diapositiva, por favor. A situação da pandemia, porque nós podemos fazer um análise da Latinoamérica, da Norte-América, da Europa, da Ásia. E para começar a história da pandemia, nós temos fases. A primeira fase foi a importação, quando o vírus muda de um país a outro através da via aérea, via terrestre. Então, tem a fase de importação. Depois de que chega o caso zero a um país, tem a fase de transmissão local, os primeiros contatos. Essas duas fases têm muita facilidade e a experiência chegou a romper a cadena de contágio. E a cadena de contágio simplesmente foi afastar a pessoa infectada, os contatos e, com um período de quarentena, romper. Mas quando a transmissão faz de tipo comunitária, é já incontrolável. Essas fases foram as que levaram nessas 4 olas, as olas e o tipo de transmissão num primeiro intento. Se vocês podem ver, agora, Brasil tem o dia 777 dias da pandemia. Sin embargo, a Ásia tem 808, que é onde começou. Os primeiros casos na Latinoamérica chegaram aos Estados Unidos, Colômbia e Brasil. Mas, além disso, já com a transmissão que se deu em Europa, chegou a maior quantidade de mortalidade. Bélgica, França, Espanha chegaram até 17, até 20% da mortalidade. Porque o vírus pegou com as pessoas mais suscetíveis, e foram os idosos. É aí a mortalidade maior. E não tínhamos, nós, primeiro, o quadro clínico. Não tínhamos, todavia, a forma de tratar. Então, foi muito rápido a investigação, falávamos da coagulação intravascular, falávamos de que tínhamos um medicamento, não que tem que ser anticoagulantes, que tem que ser o soro da sangue ultrassensível, não que seja a ivermectina, hidrocloroquina, tem outros medicamentos. Mas aquela situação levou a que o mundo inteiro, a medicina, fique em alerta e nós começamos a olhar muita mortalidade. Mas também os países ficaram em políticas sanitárias importantes que vão mais adiante compartilhar os resultados. Olha, a experiência minha foi que eu estava de ministro de saúde e nós nos comunicamos, por exemplo, na Latinoamérica, aquela reunião da UNASUR, onde tinham todos os ministros da área, onde falávamos a situação. E os problemas que pegávamos naquela época foram, primeiro,
a quantidade de infectação, o risco que corríamos, a condição sanitária de cada país e como poderíamos enfrentar essa situação. O que aconteceu? Aconteceu que, por exemplo, nós na Bolívia fizemos uma análise. Bolívia não tinha as condições sanitárias para enfrentar o vírus. Não tínhamos hospitais, não tínhamos medicamentos, não tínhamos infraestrutura hospitalar, não tínhamos pessoal. Por isso que a situação foi muito radical no meu país. Chegou o primeiro caso e fechamos as fronteiras, fechamos as cidades, fizemos uma quarentena, fechamos as escolas, mas tinha um grave problema. Nós ficávamos conscientes de que também afetaríamos a economia da população. Ou matava o vírus, ou matava a fome. Nós preferimos ficar com fome, mas que a gente não morra. Outros países, como Estados Unidos, Brasil, Chile, falavam, nós temos um sistema sanitário bom e nós vamos fazer o confinamento gradual. E os resultados foram totalmente distintos. Olha só, Bolívia, nessa data, nós temos quase 1 milhão de pacientes infectados. Chile, que não confinou, tem 3 vezes mais a quantidade de pacientes infectados. O resultado foi também a mortalidade, que foi maior, 3 vezes maior. Foram situações que agora nós tínhamos mortos nas ruas. Então, a situação desse quadro que eu estou mostrando é uma relação epidemiológica da semana epidemiológica que permite olhar o comportamento da pandemia nos diferentes países. Graças a Deus, esses números que aqui eu estou mostrando são totalmente diferentes de faz 2 meses, onde a quantidade, Brasil chegou a ter hasta 200.000 pessoas infectadas por dia. Agora, Brasil só tem 29.575 e a mortalidade 147. Outros países que lograram confinar, vamos ver o que aconteceu com o comportamento. A próxima diapositiva, por favor. A próxima diapositiva. Alô? A próxima imagem, por favor. Muito bem. Vocês conhecem que eu fui presidente da Confemel, motivo que conhecia meu amigo José Luiz Gomes do Amaral, não, anterior. Eu faço uma comparação de todo... Anterior diapositiva, por favor, anterior imagem. Eu posso aí mostrar todos os países da Confemel. Sudamérica, Centro-América, Portugal, até o Vaticano. E aí vocês podem olhar... anterior diapositiva, a situação de cada um dos países. A próxima, por favor. A próxima diapositiva. Por favor, a próxima diapositiva. Tá bom. Vamos deixar e vou fazer uma comparação, não, a anterior diapositiva, por favor. Alô? Já, tá bom. Nós vamos fazer uma situação de como que foi o comportamento dos países. Por exemplo, os dados que dão da China, com respeito, eu não acho que é acreditável. Para hoje, China tendo 1.386.000.000.000 de habitantes, só tem 161.692 infectados. Fala que 0,011% da população foi infectada com o vírus. E só a mortalidade é 0,0000,63, só 4.638 pessoas infectadas. Mas olha na França,
com só 66 milhões de habitantes, tem o 39, quase o 40% da população, a metade da população francesa pegou o coronavírus. E a mortalidade chegou a 0,21% da população, 143 mil. Mas olha Estados Unidos. A política dos Estados Unidos foi: nós temos um sistema sanitário bom, não vamos dañar a economia, não vamos a confinar. Mas a explosão de ser agora o primeiro país no mundo com maior quantidade de infectados de acordo à população, chegou a ter o 25% da população estadunidense infectada e uma mortalidade de 0,31% da população. 1 milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos. Brasil tem o 14,37% da população infestada e uma mortalidade de 0,31%. Mas olha, eu não quero fazer a comparação. Bolívia, que confinou, nós tivemos só os 7,66% de pessoas infestadas e uma mortalidade de 0,18%. Vou falar depois do comportamento do Uruguai. Mostra, por favor, a próxima diapositiva. A próxima. Muito bem. Nós pegamos esse quadro, onde vemos que na Latinoamérica, o primeiro país com mais infectados e mais mortos foi o Brasil. Depois Argentina, Colômbia, Peru. Peru teve uma grande mortalidade de acordo à população. Mas olha Chile, chegou a ter uma maior quantidade em torno, porque Chile nunca afastou. Mas olha o Uruguai. O Uruguai tem um comportamento totalmente distinto. Quando nós falamos com Alarico Rodrigues, com o pessoal do Sindicato Médico do Uruguai, qual é o segredo? Porque o segredo de conter a pandemia no Uruguai foi bom. E eles falaram de 4 segredos. O primeiro, ter um sistema único de saúde. Todos os uruguaios estão com seguro. Segundo, o Uruguai tinha a capacidade diagnóstica. Compraram as provas diagnósticas 4 vezes mais para a população. O que eles conseguiram foram um diagnóstico temprano, um aislamento e que permitia ficar e conter e romper a cadena de contágio. Mas tinha outro elemento importante, o mais importante, o comportamento da população, que foi o segredo mais importante do êxito do manejo da pandemia no Uruguai. A nível mundial, nós encontramos os Estados Unidos como o maior país, com maior quantidade de contágios e a maior quantidade de pessoas mortas. Depois, Índia, terceiro lugar no mundo, Brasil. Depois, os países da Europa, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia, Itália, Turquia. A próxima, por favor. A próxima diapositiva. A próxima. Está bem. Olha só, eu vou fazer uma evolução de que foi a pandemia na Bolívia, depois vou fazer uma comparação com outros países, mas olha o que aconteceu na Bolívia do início, na primeira ola. Nós ficamos no confinamento, nós fizemos uma curva muito, e durou 5 meses, e de acordo, Bolívia tem 11 milhões de habitantes, mas chegamos máximo a uma situação de 2.000 infectados num dia. Olha, na segunda ola, foi muito mais curta, mas nessa ola já não tinha confinamento. Foi maior, chegou, quando estava chegando a concluir, a chegar à meseta, começou a terceira ola e foi o maior, 4 vezes mais que a primeira, e foi muito grave. Muito grave, porque aqui nós encontramos o sistema sanitário pobre, tivemos a maior quantidade de pessoas mortos nas ruas, não tinha leitos de terapia intensiva,
a crise do oxígeno. Foi a maior situação desesperante. Tínhamos poucos leitos de terapia intensiva, a gente que morria por falta de ar. Mas depois chegou a calma e chegou a onda Delta e Omicron, onde multiplicamos até por 4 a ola, mas foi muito corta, mas a mortalidade nada. Eu vou falar depois do êxito de nossos países e a história natural da enfermidade que tuvo produto da imunização comunitária ou rebanho e produto da vacinação. Agora estamos descendo, estamos na parte já estacional, na meseta baixa. Nesse momento, nesta semana epidemiológica, Bolívia não teve muertos, não tem leitos pendientes e, además, a taxa de infecção é muito mínima. A próxima, por favor. A próxima. Muito bem. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês conheçam é que foi uma pesquisa da cidade. Olha, nós temos com verde, vermelho e azul os lugares e as altitudes da Bolívia. Santa Cruz, Beni e Pando, o oriente boliviano, tem quase a altitude do Brasil, menor a 500 metros sobre o nível do mar, os vales maior a 2.500 e a altitude, La Paz Potosí, por encima de 3.600 metros por encima. Nós conseguimos olhar a situação e o comportamento. Os lugares têm maior, ou seja, menos altitude, anterior, por favor, tem a maior quantidade de infectados e no altiplano, por acima de 3.600, quase nada de infectados. O que aconteceu? Nós descobrimos que a altitude tem mais perto dos raios ultravioletas. E o vírus é sensível aos raios ultravioletas e a virulência do vírus diminui a quantidade de infestação. Quando tem lugares mais baixos, perto do nível do mar, a quantidade de infestação é maior. Indudablemente, tem que ver muito também o caráter virulento da variante que está acontecendo e também o comportamento das outras medidas, distanciamento, acumulação de população, maior concentração e todos os elementos que hemos contado. A próxima, por favor. Próxima figura. Próxima. Tudo bem. Olha essa comparação que eu estou fazendo da Chile, Estados Unidos, Uruguai, Israel. Olha o Chile, que não confinou. A primeira ola foi muito rápida, de acordo à população, foi 3 vezes mais que outros países, mas tinha esta onda, que foi alfa, e posteriormente pegou uma meseta porque o sistema sanitário é bom. Mas chegou a segunda ola, não desceu, chegou a terceira, e quando pegou a quarta, pegou até 31 mil, tendo só 18 mil habitantes. Foi maior. Olha os Estados Unidos. Ele teve um primeiro comportamento, mas quando chegou a segunda ola, chegou a ter hasta 323 mil pessoas infectadas num solo dia. Mas olha na quarta ola. A quarta ola chegou a ter até 1.200.000, 300.000 pessoas infectadas e chegaram a ter até 4.000 pessoas mortas em um só dia. E esse é o quadro que eu queria falar de Uruguai. Uruguai começou a pandemia quase no mesmo tempo do Chile, dos Estados Unidos, ou perdão, do Brasil. Pero olha o comportamento que teve Uruguai. 10 meses com uma meseta sostenível, com um promédio de 10 infectados por dia,
promedio de fallecidos de pessoas mortas quase nada, e foi aquela política exitosa que tinha diagnóstico temprano, tinha um sistema sanitário que controlava e, principalmente, o comportamento social. O comportamento foi social. Nessa etapa, o Uruguai não suspendeu as aulas, tinha aulas, mas olha quando chegou a segunda ola, chegou um país com 3 milhões de habitantes, chegou a ter até 10 mil pessoas infectadas. Mas olha a quarta ola, Omicron. Chegou a ter até 22 mil. Pero olha essa meseta acá no intermédio na terceira e quarta ola. Uruguai tuvo já o processo de vacunação completa e acá, na quarta ola, a taxa de letalidade foi totalmente distinta. Israel tem um comportamento, foi um dos primeiros países que começou com a vacunação e tuvo esse comportamento, mas não pudo controlar na quarta ola. A cepa Omicron chegou com 8 milhões de habitantes, ter até quase 300 mil pessoas infectadas. A próxima, por favor. A próxima diapositiva. Olha Brasil. Olha Brasil para hoje. Hoje o Brasil tem 22.724 casos novos, mas só 163 pessoas falecidas. Brasil tem um comportamento, olha, a primeira ola, aí tem, não tuvo meseta, e quase as olas que foram indo no Brasil, tiveram um comportamento, porque a quantidade das cidades que tinha Brasil, tem muita aglomeração de pessoas, e a fase de infestação foi muito grande. Foi muito grande. Na quarta ola, chegou ao pico máximo, em um só dia ter até 286 casos e quase 1.000 pessoas falecidas. Agora, já estamos chegando à meseta, produto daquela imunidade em rebanho, e praticamente temos o período de vacunação em los países que depois, mais adiante, eu vou falar. A próxima, por favor. A próxima. Bom, depois desse análise um pouco histórico, resumido da pandemia, nós falamos agora qual é o futuro da pandemia. A próxima, por favor. Próxima. Tudo bem. Nós agora estamos ficando num mundo bipolar, saindo de uma pandemia, mas temos agora uma tensão política mundial com a invasão russa. Atenção, não vamos falar de política, mas temos aquela situação bipolar no mundo que nós estamos preocupados ainda por lutar por a vida de nossos pacientes, mas tem situações políticas. A próxima. Próxima. Muito bem. Olha como ficou o mundo no período de vacinação. Para hoje, 85.239.823 pessoas vacinadas no mundo. Brasil tem uma boa data. Tem 181.596.648 pessoas vacinadas. 86,50% da população total brasileira vacinada. Estamos falando do segundo esquema. Estados Unidos tem uns 78%, tem a Costa Rica 88%, mas olha Chile. 99% de sua pessoa vacinada e eles estão chegando à terceira ola. Israel tem os 77%, mas eles estão começando a quarta dose de vacina. Mas olha a Bolívia. Não chegou agora até os 59% no segundo esquema, e no terceiro esquema nós chegamos ao 20%. Mas a desigualdade mundial que dá em outros países como Haiti, Chad, Burundi, Congo, África, tem populações que não chegaram ao 1%. Aquela desigualdade
vai a dar uma situação que a pandemia, a nível mundial, continue. As variantes vão continuar e as migrações vão seguir ficando. É uma política importante do mundo inteiro e da OMS de ficar a equidade na vacinação e controlar, porque tantos países que não têm condições vão afetar aos países que estão lutando por melhorar o sistema sanitário. A próxima, por favor. A próxima diapositiva. Tudo bem. O que fala o Tedros? Ele fala que diz que o 2022 temos todo o necessário para que esse ano termine a pandemia. Por quê? Porque conhecemos o vírus e temos as ferramentas como controlá-lo. E o mais importante é diminuir a desigualdade na distribuição das vacinas e garantizar que pelo menos os 70% da população mundial receba as doses imunizantes nos próximos meses e começar a terceira dose. A próxima, por favor. A próxima. Muito bem. Mas na quarta ola apareceu o Omicron. Chamou atenção porque, olha só, o Omicron pegou aproximadamente mais de 62 mutações, onde aquele vírus de Wuhan potencializou. Olha, se fosse o Omicron a primeira variante que pegava na primeira ola, eu acho que o mundo inteiro não tinha tempo para contar a quantidade de mortos que tinha. Mas também a Omicron pegou na quarta ola, onde a população já estava imunizada, já tinha vacinas. Então, o caráter da infecção foi muito alta, já vimos os quadros, as ondas que se deram, mas o problema da mortalidade foi mínima e as complicações foram mínimas. Aí é que nós pegamos que muitos países que não tinham vacinado pegaram uma mortalidade alta e as outras ficaram com uma infecção leve. É aí onde mostramos a desigualdade do acesso das vacinas. A próxima, por favor. A próxima. Agora estamos cruzando com a Omicron silenciosa BA2. Nós encontramos uma alarma lá na Europa, onde chegaram novamente a confinar, quando já tinha liberado o uso da máscara, porque a Omicron silenciosa foi muito mais infecciosa, mas menos agressiva. Pegou a situação de que nós temos os elementos importantes. Nós conhecemos que o oxígeno é uma das situações mais importantes nos complicados. Mas a maior quantidade de complicados foram as pessoas que não tinham vacina. Nós encontramos que as complicações de nós vacunados, menor complicação quienes pegaram até o segundo esquema, menor complicação ainda quienes têm, e quase nula quienes têm o terceiro esquema. Nós sabemos utilizar anti-inflamatórios, os anticuerpos monoclonales em pessoas mais complicadas, bloqueadores de interleuquina 6. Tem agora os antivirais quase específicos da Pfizer e da Merck. E outra coisa que nós não devemos esquecer. O vírus está presente e as medidas de biosseguridade. O uso de máscara, o distanciamento social, o lavado das mãos, álcool em gel. Todos esses elementos devem ser importantes porque ainda a pandemia não foi embora e não vai embora, vai ficar com a gente e nós temos que ter agora
uma terceira dose, uma quarta dose, uma quinta dose, até que aquela pandemia foi endêmica e seja estacional. Então, naquela situação, tem que ter um outro comportamento e nós, com o câmbio climático e com toda a situação que agora vemos da explosão de população, temos que ter e pensar em esperar outras pandemias e nós temos que cambiar o comportamento sanitário do mundo inteiro. Tivemos muitas experiências, como hidrocloroquina, ivermectina, nitazoxanida e outros elementos que deram também, mas nós encontramos a solução do tratamento e, pues, essa pandemia foi controlada graças à vacinação massiva e o trabalho que foram feitos. A próxima, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade com essa imagem que meu amigo José Luiz Gomes do Amaral também reconheceu, o Salar de Uyuni, o mar de sal mais grande do mundo. Eu convido vocês para poder serem bem-vindos. Muito obrigado. Eu estou à espera das perguntas para poder responder. Muito graças. Muitíssimo obrigado, caríssimo Aníbal. Foi uma viagem muito interessante pelas diferentes realidades desse nosso mundo tão desigual, não? Eu gostaria de dividir as nossas observações, eventuais observações dos colegas acadêmicos, passando primeiro para aqueles que estão presencialmente na Associação Paulista de Medicina, e depois aqueles que quiserem fazer o uso da palavra, por favor, levantem a mão nas reações que nós temos aqui embaixo, no rodapé do aplicativo, do Zoom. Aqueles que quiserem fazer uso da palavra, cliquem em reações e aí levantem a mão e eu vos passo a palavra. Eu vou pedir para todos se manifestarem e, por final, eu passo a palavra ao professor Aníbal para que ele faça suas considerações finais. Por favor, Hélio, você coordene os colegas da sala, por favor. Muito bem, José Luiz. Eu queria perguntar aqui aos membros presentes se alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma colocação à apresentação do professor Aníbal. Bom, aqui presente só terei eu, então, José Luiz, para fazer um comentário, mas eu posso passar a palavra e você dê preferência a quem está à distância aí. Então, vamos ver se à distância tem alguém que queira fazer uso da palavra. Eu não tenho ninguém à distância pedindo a palavra. A Marilene está fazendo tchauzinho lá. Marilene, era para usar Então, Marilene, por favor, consiga a palavra, Marilene, por favor. Eu queria perguntar do mar de sal, que eu vi lá o desenho, se é igual àquele de Israel. Tá bom, depois o Aníbal explica como é que é o salar. Eu já adianto que não tem nada a ver com o Mar Morto. É uma experiência completamente diferente. Mas é claro que eu vou pedir para o Aníbal comentar um pouquinho sobre isso. Eu conheço bem a Bolívia. Muito bom. E alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Zé Luiz, parabéns para ele, a aula é muito boa. Muito obrigado. Zé Luiz, aqui o acadêmico Flávio Quilit vai fazer uma colocação. A colocação é agradecer ao Aníbal, porque a apresentação foi ótima, nós aproveitamos muito e tivemos uma visão de toda a sequência de 2 anos de uma pandemia que foi um desastre para a população mundial, e ela mostra que a humanidade não aprendeu muito, ou quase nada,
com tudo que já passou por tantas outras pandemias. Mas meus parabéns, foi um grande prazer tê-lo aqui e ver a maneira como isso foi exposto e mostrando as comparações dos vários países, deu uma visão muito ampla. E a gente queria agradecer muito a você pela disponibilidade e pelo privilégio de ouvi-lo, né, com tanta propriedade sobre esse tema. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigadíssimo, Hélio. Consigo a palavra, Hélio. Doutor Aníbal Cruz, realmente foi um honor muito grande para nós. Inicialmente, eu queria cumprimentá-lo, não somente pela palestra, como seu português muito bom. Não foi portunhol, o senhor fez uma apresentação realmente em português muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto tocante ou até um pouco instigante. E como o senhor tem uma experiência latino-americana muito grande, eu queria que o senhor nos dissesse o seguinte: aqui no Brasil, setores de governos inicialmente tergiversaram a epidemia, ou seja, não deram a atenção que deviam dar, dizendo que era uma gripezinha que logo ia passar. E o tempo veio, ela se instalou, as mortes vieram, e depois de praticamente um ano veio a vacinação e setores de governos desprezaram a vacinação e até as medidas profiláticas, né? Por exemplo, o uso de máscara, e se apresentavam em multidões, em aglomerações, sem as recomendações que os órgãos internacionais estavam preconizando. Eu gostaria de saber do senhor como é que foi a experiência aí na Bolívia, nesse aspecto, e também nos países latino-americanos que o senhor conhece. Se foi algo similar a nós aqui, ou se realmente as diretrizes governamentais foram diferentes. Aqui, no Brasil, pelo menos, quem deu o grande show nesse aspecto foi a mídia e a população, que aderiu realmente a todas as medidas, independentemente de setores governamentais que desprezavam-nas. Então, com o senhor a palavra, professor. Muito obrigado. É uma pergunta realmente que eu esqueci de exponer. Tem um problema na evolução da pandemia. O problema foi que foi manejado por políticos, não por sanitários. O grande problema foi que a pandemia foi politizada no mundo inteiro. E quando a pandemia não é dirigida por sanitários, por profissionais da saúde, tem um fracasso. Muitos dos países ficaram com os negociados e atos de corrupção pensando na saúde. Segunda situação, como ocorreu na Bolívia, ocorreu nos Estados Unidos, no Brasil, que tinha decisões dos políticos, não dos médicos. É aí o grande fracasso. Eu falava na Unasur, deixem que os médicos falem da pandemia, porque na guerra todo mundo é militar. Nas catástrofes todo mundo é engenheiro. Na pandemia todo mundo queria ser médico. Aí intervino a mídia. Aí intervino a confusão. Olha só, aqui na Bolívia falavam que foi invento do governo para matar a população. Outros países ficaram com o tema econômico. Outros países, como na Ásia, ficaram com os grandes negócios. A economia asiática subiu com o mercado dos equipos médicos. E nós ficamos com muitos governos com corrupção de negociados dos insumos básicos. Olha, o caso dos ventiladores para terapia intensiva. Olha o caso das vacinas.
Não tinha uma política mundial que levava. Por isso que naquela época eu falei, no Unansur, nós como Sudamérica, tínhamos que fazer uma bolsa comum para não competir. Olha, quando eu precisava 200 ventiladores na Bolívia, eu queria comprar em $20.000 cada ventilador, mas no dia subia até 40 mil, porque já outro país comprou os que havia. Então, a pandemia tem duas situações. A situação do vírus e tem a situação da economia, que o mundo econômico, os comerciantes da saúde e da vida, também aproveitaram e ficaram muito mais ricos. Outra situação importante é que a situação que deu, as decisões não deram os ministros da saúde, deram os políticos olhando essa situação. Foi muito grave a história, mas graças a Deus. Nós tínhamos, inclusive, presidentes que falavam mais do tratamento que os próprios médicos. Tinha, inclusive, problemas, não vou falar de um medicamento ou outro medicamento, mas tivemos no mundo inteiro aquela situação. E os países que tiveram êxito foram aqueles que deixaram aos médicos fazer o que tinha que fazer. O caso do Uruguai, que o governo entregou totalmente aos médicos para um manejo da pandemia. Olha, não podemos comparar Uruguai com um país, por exemplo, Brasil, número de habitantes, mas quando tem... Brasil tem êxito em muitas cidades onde fizeram localmente ações sanitárias, porque o segredo mais grande dessa pandemia é cortar a cadena de contágio. Olha só, como experiência própria. Quando chegou o primeiro caso na Bolívia, eu fui lá, peguei a paciente que chegava da Lombardia, da Itália, afastei ela, afastei a contatos e fiquei como 30 dias de silêncio epidemiológico. Não tinha mais contatos. Mas os países, Argentina, Chile, Brasil, Espanha, Itália, estavam sacando os bolivianos do lugar e nós tínhamos que repatriar quase 50 mil pessoas. Eles foram os que descontrolaram. Outra situação que não, eu esqueci, isso para conhecimento. A história da pandemia tem uma migração que seguramente vocês não observaram, mas é preciso que conheçam. Ao início foi na China, depois Europa. Europa tuvo a maior contágio de idosos e a maior mortalidade. A maior mortalidade. Agora, no mundo inteiro, dos 6 milhões de mortos que tem no mundo inteiro, o 44% da população idosa foi que morreu. Mas, no primeiro mês de contágio, morreram na Europa 400 mil idosos. E os latinos, principalmente bolivianos, equatorianos, venezuelanos, brasileiros, argentinos, são cuidadores de idosos na Europa. Eles ficaram sem trabalho. Eles foram quienes migraram na Latinoamérica, na primeira ola, e quienes trazeram e sembraram na Latinoamérica a ola. Mas depois de que eles ficaram, se curaram, eles voltaram na Europa. A terceira ola foi uma variante latino-americana que infestou na Europa. São esses dados. Muitíssimo interessante. Antes de fazer as últimas considerações e os agradecimentos, eu gostaria de pedir ao nosso caro Aníbal para contar um pouquinho sobre o salar que estimulou a curiosidade da Marilene. Então, eu tive esse privilégio, essa experiência de passar uns dias lá no salar, aquilo é absolutamente fascinante, mas eu não me atreveria a falar sobre isso na sua presença, Aníbal. Você conta um pouquinho para a Marilena o que é o salar do IUNE.
Olha, o salário do Uni você conheceu e quando você estava no salário chamou para mim para falar de que estava muito contente e admirando aquela situação. Mas o salário do Uni é uma das atrações naturais mais grandes do mundo que não está sendo aproveitada. Quando os astronautas do Apolo 11 chegaram à Lua e olharam para a Terra, eles falaram que tinha um espelho que está brilhando no mundo. E era o salário do Juni que estava reflejando, porque tem uma luminosidade própria. O salário do Juni, eu convido para vocês, é um dos maiores atrativos mundiais, tem a maior reserva de urânio, mas quando vocês ficam aí, só tem sal, mas o céu, e vão a ficar e vão a sentir como se vocês estuvieran na Lua. O maior atrativo tem muitas coisas bonitas, Brasil tem tantas coisas maravilhosas que eu admiro, mas convido também a meu país e vocês serão bem-vindos para ter essa experiência. Já pensou aquelas imagens tipo espelho que tem só de assistir ou sacar uma imagem, uma fotografia nessa qualidade é só no outro mundo. Então, ficam convidados. Não sei se foi suficiente, mas a experiência de você foi muito grande, querido José Luiz. Muito bom. Bom, nós precisamos aqui organizar, quem sabe, entre os confrades da academia ou na Associação Paulista de Medicina, ou ambas instituições, uma reunião, talvez, incluindo o salário do Uni. Eu vou encerrar essa reunião fazendo poucas observações, nada a acrescentar depois de tudo que foi aqui mencionado, mas só frisar esse ponto que o Aníbal brilhantemente lembrou. Nós temos alguns países com 90% ou mais de vacinação, o Chile, por exemplo, é um deles. O nosso país, Brasil, teve, apesar das dificuldades iniciais, em função da cultura de imunização que prevalece no país e do Sistema Único de Saúde, que é um sistema que, apesar de tantas dificuldades ainda, resta um apoio muitíssimo valioso para a população brasileira. Nós tivemos uma grande adesão à vacinação. Mas há países no mundo que não têm 1% da sua população vacinada. E são esses países que se tornarão repositórios de variantes, que talvez possam vir a guardar as mesmas propriedades da Ômicron, no que diz respeito à facilidade de contágio, não? Mas, eventualmente, poderiam ter as mesmas características da Delta, que causou tantas mortes. Então, se nós tivéssemos esta combinação, nós teríamos uma catástrofe ainda maior do que essa. E a presença de menos de 1% de imunizados nesses países representa um risco permanente para a saúde do mundo. Portanto, a saúde do mundo não poderá ser tratada individualmente, mas tem de ser tratada coletivamente. E agora nós estamos nos vendo face a uma dificuldade adicional, que é esta guerra, essa trágica guerra que acomete a Europa, algo que já não era visto há tantas décadas, não? E esta guerra vai nos consumir recursos, vai nos dificultar o enfrentamento dessas situações sanitárias e, portanto, acrescenta um risco e uma gravidade a um problema ainda não resolvido. Então,
a pandemia Covid é um problema que não está resolvido, está longe de ser resolvido. Ele sofre com os agravantes socioeconômicos desta guerra e ele sofre primariamente das desigualdades que o mundo enfrenta. Bom, assim, muitíssimo obrigado a todos, e nós nos despedimos com a mesma companhia que nos trouxe à sala de espera dessa reunião, que foi a companhia de Ana Stella Schick-Philippot, pianista brasileira, autora de uma importante biografia sobre o compositor Heitor Villa-Lobos. Publicou também L'École Liszt, um livro educacional, em 2003. Em 76, lançou pela EMI o seu ciclo gravado de música solo de piano completo de Heitor Villa-Lobos, o primeiro ciclo a ser concluído. Foi uma das primeiras pianistas a promover a música de Pierre Boulez no Brasil e também gravou obras de Gershwin, de Mendelssohn, de Santoro, de Brahms, de Schubert, de Chopin e do seu marido, Michel Philippot. O seu livro Villa-Lobos, Souvenir de l'Indien Blanc, foi publicado em 1987. A música que precedeu essa sessão foi de Villa-Lobos, Festa no Sertão, interpretado por ela. E a música que vai suceder essa reunião, a música final, é de Francisco Mignone, a Valsa de Esquina, e depois, a Valsa de Esquina número 9, e depois, de Villa-Lobos, a Dança do Índio Branco, com vocês, Ana Stella Schick-Philippot. Muito boa tarde.